Oi gente, tudo bem com vocês? Eu fiz esse vídeo para responder essa dúvida, que foi a dúvida de uma aluna do meu curso online e que pode ser a sua dúvida, que já foi a minha dúvida também, que é como controlar a quantidade de água e evitar manchas indesejadas na aquarela. Ao longo dos anos, eu fui encontrando algumas soluções para me ajudar a evitar esse tipo de problema e é o que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo em forma de 6 dicas. Então, vamos lá! Dica 1. Umedecer o papel previamente. Aqui eu estou usando o mesmo papel, só que eu dividi ele ao meio. Do lado esquerdo o papel está seco, igual veio de fábrica, e do lado direito eu estou umedecendo previamente. Eu umedeço tanto o lado de trás quanto o lado da frente. E eu faço isso porque a água distende as fibras do papel, deixando ele mais preparado para receber o pigmento. Enquanto isso, eu já vou pintando uma pétala no papel seco, do jeito que ele veio de fábrica, no movimento que eu chamo de abrir e fechar parêntese. Em seguida, eu seco bem o outro papel que foi umedecido, porque eu quero esse papel seco na superfície. Sabe quando a gente compra uma toalha nova, que nas primeiras vezes ela não enxuga direito, porque ela ainda não está preparada para receber água, e só depois de algumas lavagens que ela vai ficando mais absorvente? Com o papel de aquarela é a mesma coisa. Umedecendo previamente, ele fica muito mais preparado para receber a mancha, para receber a tinta. Mesmo sem esperar secar totalmente, já dá pra gente ver uma diferença muito clara. No papel seco, a gente vê que ficou uma mancha, enquanto que no papel que foi umedecido, o pigmento assentou muito melhor e praticamente não deixou nenhuma mancha indesejada. Dica 2. Inclinar a prancheta ou superfície de trabalho. Aqui eu estou repetindo o mesmo exercício anterior de pintar a pétala, naquele movimento de abrir e fechar parênteses, e a minha prancheta está inclinada. Dá para ver muito facilmente como a água e o pigmento se concentram na parte inferior da mancha. Isso acontece por conta da força da gravidade que conduz a água para baixo. E essa dica nos leva direto para a dica de número 3. Dica 3. Secar o acúmulo de água com um pincel. A gravidade já fez o trabalho de concentrar a água e o pigmento na parte inferior da mancha. Agora eu venho com um pincel seco para absorver esse excesso. E para isso eu uso um papel toalha para secar bem esse pincel e com a pontinha dele eu vou encostando suavemente no acúmulo de água. É importante lembrar de ir alternando. Absorve com o pincel, seca ele novamente no papel toalha e repete esse processo até perceber que o pincel absorveu todo o excesso de pigmento. Dica 4. Redistribuir o acúmulo de água. Essa é uma das dicas que eu mais uso, porque ficar secando o pincel o tempo todo pode cansar e atrapalhar o fluxo da pintura. Então, ao invés de absorver, eu redistribuo o pigmento. Quando sobra um acúmulo de água no final da mancha, antes de tirar o pincel do papel, eu volto ele para cima, trazendo o pigmento de volta para a parte superior. Assim, com a ajuda da gravidade, o excesso vai se reorganizando pela mancha, sem deixar nenhum acúmulo indesejado. Dica 5. Fazer um bom controle da água no pincel. Depois de pegar a tinta no godê, passe o pincel na borda para tirar o excesso de água. Isso evita que ele vá muito encharcado para o papel. E durante a lavagem do pincel, também passe ele na borda do copo pelo mesmo motivo, controlar a quantidade de água e evitar manchas indesejadas na pintura. Dica 6. Evite retocar a pintura quando ela estiver seca ou semi-seca. Aqui eu fiz novamente a pétala, e como dá pra ver, eu deixei uma pequena mancha no meio que eu não gostei. Enquanto a tinta ainda está úmida, eu consigo colocar um pouco mais de pigmento para disfarçar, mas à medida que a tinta vai secando, cada intervenção que eu faço deixa marcas. Ao invés de adicionar pigmento, o que acontece é o contrário. A água expulsa o pigmento, criando manchas visíveis na pintura, que é o que chamamos de efeito couve-flor. E aqui vai uma dica extra: aprender a aceitar a mancha. Na aquarela, assim como na vida, não podemos controlar tudo, e tá tudo bem. Algumas manchas serão inevitáveis, e ao invés de lutar contra, é muito mais bonito quando aprendemos a enxergar beleza nelas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as dicas sejam realmente úteis e possam ajudar vocês. E se eu esqueci de citar aqui alguma outra dica que você sabe, aproveita e já deixa nos comentários, porque o seu comentário pode ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. Se você gostou, tá nessa jornada, quer aprender aquarela ou quer se aprofundar, eu te espero no meu curso online, A Essência das Flores. Eu vou deixar o link para a descrição aqui nesse vídeo. Lá você vai encontrar uma comunidade de pessoas apaixonadas pela arte, um lugar para você tirar suas dúvidas, para se aprofundar não somente na técnica, mas na aquarela como uma ferramenta de autoconhecimento. Vai ser um prazer enorme ter você com a gente. Eu te espero por lá e a gente se vê muito em breve. Até mais!